Olá, seja muito bem-vindo a esta edição. A partir de agora, você fica muito bem informado com as últimas notícias. E o líder do PT no Senado admitiu que o partido vai apoiar a criação de uma CPI mista para investigar a fraude nos descontos das pensões e aposentadorias. Só que Rogério Carvalho, do estado de Sergipe, adiantou que será necessário incluir na investigação tudo o que aconteceu nos governos anteriores. As recentes descobertas da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União sobre fraudes do INSS levaram o governo federal a recuar em sua resistência quanto à criação de uma CPI. Diante da pressão política e do elevado número de assinaturas favoráveis no Congresso, a instalação da comissão se tornou praticamente inevitável. O foco será a apuração de descontos irregulares em aposentadorias e pensões, tema que pode influenciar diretamente o cenário eleitoral de 2026. Geralmente, governos evitam investigações parlamentares sobre temas em andamento, já que, ao estarem no poder, se tornam alvos de questionamentos públicos. No entanto, a ampla adesão ao pedido da comissão deixou o Palácio do Planalto sem argumentos plausíveis para barrar o avanço das investigações. Agora resta a base governista disputar a narrativa do caso, que tem origem no governo Michel Temer, ganhou força durante o mandato de Jair Bolsonaro e se intensificou na atual gestão de Lula. Tramita também um pedido para a criação de uma CPI composta apenas por deputados. No entanto, o presidente da Câmara, Hugo Mota, sinalizou que não deve levar a solicitação adiante. Aumentaram as pressões sobre o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, que se vê pressionado a aceitar a instalação da CPMI. A mudança de postura do governo ficou evidente desta última quinta-feira durante a participação do novo ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, em sessão da Comissão de Transparência, Governança e Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor no Senado Federal. E o número de homicídios no Brasil caiu 20% no período de 11 anos. A estatística faz parte do novo Atlas da Violência divulgado pelo IBGE. O balanço foi feito, aliás, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Recentemente, uma pesquisa realizada pela Genial Quest 1 concluiu que 29% dos entrevistados apontavam a criminalidade como o maior problema do Brasil. Essa proporção aumentou 19 pontos percentuais em pouco mais de um ano. Em dezembro de 2023, apenas 10% dos ouvidos indicaram a violência como problema. De acordo com os pesquisadores, houve mudança do padrão de criminalidade. Em 2023, foi verificado queda no número dos homicídios e redução em quase todos os crimes contra o patrimônio praticados nas ruas, nos comércios e nas residências. Mas houve aumento nos registros de estelionatos praticados em meios virtuais. Segundo o documento, foram quase 2 milhões de ocorrências apenas em 2023, o que valia a um golpe a cada 16 segundos. Embora o país tenha apresentado queda de 20% nos homicídios registrados em uma década, o resultado ainda coloca o Brasil entre os países mais violentos do mundo. Dados do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime entre 2022 e 2023, só em outras 14 nações tiveram taxas de homicídio por 100 mil habitantes maiores do que a registrada pelo Brasil. No período de um ano, houve queda na taxa de homicídios em 17 das 27 unidades da federação. As regiões Norte e Nordeste concentraram os índices mais altos de letalidade, enquanto a região Sul e os estados de São Paulo e Minas Gerais tiveram as menores taxas. Os dados do Atlas indicam que a população negra continuou a mais vulnerável à violência. O número de homicídios em 2023 foi de 35.213, caiu para 0,9% na comparação com 2022, que terminou com 35.531 mortos. Apesar de os homens jovens terem sido a maior parcela assassinada, o levantamento analisou o período de 2013 a 2023 e concluiu que a população mais atingida foram os homens negros ou pardos na terceira idade. A taxa foi de 14,2 mortos para cada 100 mil habitantes.
No recorte por gênero, mulheres negras também foram as principais vítimas de homicídio no país, com 2.662 mortes em 2023, o equivalente a 68,2% dos casos. O Atlas apontou crescimento no número de assassinatos de adolescentes e jovens adultos, com idades entre 15 e 29 anos. Foram 21.856 vítimas em 2023. Em média, 60 homicídios por dia ao longo de um ano. Durante o período de 2013 a 2023, foram mais de 312 mil homicídios de jovens. Além dos adolescentes e jovens adultos, foram registrados 8.600 mortes de crianças de 0 a 14 anos. Os registros de violência contra mulheres tiveram alta em 2023, enquanto os homicídios estagnaram. Foram 275.275 notificações de agressão. Já a taxa de homicídios ficou em 3,5 mortes por 100 mil habitantes. Números de 2023 mostram que 3.903 homicídios registrados, com alta de 2,5% em comparação a 2022, que teve 3.806 vítimas. 6 de cada 10 casos de violência aconteceram em casa. A violência mais frequente em 2023 foi a física, 37,4%, seguida pela múltipla, de 30,3%. A negligência representou 12% dos casos, e a psicológica e a sexual tiveram proporção de 10,1% e 9,5% dos casos, respectivamente. Para Manuela Miklos, pesquisadora sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o assassinato de mulheres tende a ser a última etapa de uma série de agressões. A estagnação de homicídios é preocupante. Segundo ela, é preciso compreender que o feminicídio é o topo de uma espiral de violência e defendeu que o Estado deve intervir cada vez mais cedo com acesso à saúde, justiça, políticas públicas de saúde mental, acolhimento e econômica para dar autonomia à vítima de deixar relacionamentos que envolvam abuso. Um estudo realizado pela Universidade de São Paulo analisou o DNA de mais de 2.000 pessoas em todo o país. E olha, o estudo revelou que quase toda a população do Brasil é miscigenada. O estudo foi publicado na revista Science e realizado por pesquisadores da Universidade de São Paulo. A análise demonstrou que o Brasil apresenta um dos mais altos graus de mixigenação do mundo, com ancestralidades europeias, africanas e indígenas. Os genomas de 2.723 pessoas fazem parte do projeto DNA do Brasil. Entre os genomas analisados estão os de comunidades urbanas, rurais e ribeirinhas das 5 regiões do país. Na amostra analisada, cerca de 70% apresenta ancestralidade europeia, 27% africana e 13% nativa. Em relação às regiões do país, no norte e no nordeste se concentram as maiores porcentagens de ancestralidade africana, enquanto as europeias estão no sul e sudeste. A população carrega uma grande herança indígena, maior do que os cientistas já imaginavam, além de uma grande fatia da diversidade genética humana, que inclui um alto número de variantes que não tinham sido identificadas antes. Foi devido à chegada dos europeus e à ocupação do território brasileiro no século XVI que provocou a redução de mais de 90% da população indígena nativa e a escravização de mais de 5 milhões de africanos. Além disso, a equipe identificou mais de 8 milhões de variantes de DNA até então desconhecidas, das quais mais de 36 mil podem ser nocivas ao organismo. Os especialistas do estudo conseguiram revelar conexões, como também partes da história e biologia que existem na diversidade da população brasileira. Os dados revelados podem contribuir tanto para a melhoria da saúde pública do Brasil,
como também para as populações historicamente pouco representadas nos estudos, como os povos nativos brasileiros e africanos. E olha, as pessoas com deficiência estão conquistando cada vez mais vagas no ensino superior. Mesmo assim, os números ainda são bem baixos e exigem alterações nas políticas voltadas para este público. Segundo um levantamento recente, o número de pessoas com deficiência que ingressaram no ensino superior triplicou em um período de 10 anos, saltando de 10.435 alunos em 2013 para mais de 39 mil em 2023. Ainda de acordo com o estudo, o total de PCDs que terminaram o ensino superior no mesmo período também cresceu significativamente, passando de 3.795 alunos formados para pouco mais de 12.650. Entretanto, mesmo com o aumento, o número representa menos de 1% dos estudantes que concluem a graduação. Especialistas dizem que o aumento é um reflexo da lei de cotas, que reserva vagas em universidades públicas para PCDs em vigor desde 2016. Segundo dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior em mestrados e doutorados, a quantidade de estudantes com deficiência também registrou um grande crescimento no período, aumentando 222% no número de matrículas e 379% de concluintes em 7 anos. Especialistas reconhecem a mudança, mas ainda consideram baixo o número de PCDs no ensino superior, considerando que a população com deficiência, o equivalente a 8,9% da população brasileira no geral. E olha, atenção, a partir de segunda-feira, a Prefeitura de São Paulo vai ampliar a vacinação contra a influenza para toda a população, a partir dos 6 meses de vida. A decisão foi anunciada na última quarta-feira pela Secretaria Municipal da Saúde, que alertou para baixa adesão da campanha até o momento. A partir da segunda-feira, a vacinação contra a influenza será ampliada para toda a população a partir dos 6 meses. A imunização acontece nas unidades básicas de saúde de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 7 horas da noite, e aos sábados nas assistências médicas ambulatoriais no mesmo horário. Até a última terça-feira, mais de 1 milhão de doses foram aplicadas, totalizando quase 25% de cobertura entre o grupo prioritário, composto por cerca de 4,8 milhões de pessoas em todo o município. Em 2024, foram aplicadas mais de 3,8 milhões de imunizantes. Na época, a cobertura entre os grupos prioritários chegou a mais de 61%. Desde o início da campanha, em 28 de março, a capital paulista registrou apenas 25% de cobertura vacinal entre o público-alvo. De quase 5 milhões de pessoas, somente 1 milhão foi imunizado. A duração da proteção da vacina é de aproximadamente 1 ano, dependendo da resposta imunológica individual. Por isso, é importante se proteger todos os anos, já que o vírus sofre mutações e a vacina é atualizada para acompanhar essas mudanças. A população pode encontrar a unidade mais próxima, tanto para vacinação quanto para atendimento, por meio da plataforma Busca Saúde. E veja a seguir, casos de picadas de escorpião aumentaram mais de 250% no Brasil. A reportagem completa você confere no próximo bloco. Não saia daí. E nós estamos de volta com Redação Hit. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E olha, o mês de maio relembra a população sobre o combate ao abuso e exploração sexual infantil. A cor laranja destaca a violência sexual, aliás, que a violência sexual no Brasil ainda é preocupante, já que lidera com um ranking de denúncias do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Atenção. A infância era para ser uma fase de alegria, segurança e afeto, mas muitas crianças acabam vivendo um pesadelo.
A violência sexual infantil ainda é um problema presente no Brasil. As consequências para as vítimas são profundas, com efeitos que atrapalham o pleno desenvolvimento das crianças e dos adolescentes e podem se estender durante toda uma vida. A campanha Maio Laranja lembra sobre a responsabilidade de proteger essas infâncias, dando voz a quem ainda não sabe pedir ajuda. Quando a gente fala sobre a questão do combate à exploração sexual e o abuso em específico também, que é pouco comentado, né, é muito importante a gente trazer essas temáticas à tona. A gente tem o 18 de maio como uma data que foi instituída em lei desde o ano de 2000, onde o governo federal instituiu esse 18 de maio para ser uma data a ser lembrada de um caso que ocorreu lá em 1973, né, de uma criança chamada Araceli, que foi brutalmente assassinada, violentada, né, e que teve diversas situações, né, de violência que acometeram ela, e que, a partir de então, né, todos os municípios brasileiros eles acabaram, né, se mobilizando neste mês, né, em prol desta campanha de sensibilização e de conscientização para todos, né, pois todos nós somos responsáveis pela criança e do adolescente, independentemente se a gente é vinculado a algum ente público ou não. De acordo com os dados da Fundação Abrinq, em 2022, 62.091 notificações de violência sexual no Brasil foram recebidas, sendo que mais de 45 mil tinham vítimas com menos de 19 anos. Isto é, a cada 4 notificações de violência sexual, 3 se tratam de crianças e adolescentes. E essas crianças vivem traumas escondidos e muitas vezes levam anos para expor a violência sofrida. Na última semana, uma operação de combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes prendeu 43 pessoas em flagrante em todo o Brasil. 2 vítimas foram resgatadas. A operação identificou pessoas que armazenam, compartilham, produzem ou vendem materiais de abuso sexual infanto-juvenil. Foram cumpridos 130 mandados de busca e apreensão e 8 de prisão preventiva. A operação teve a participação de 467 policiais federais e 175 policiais civis. Desde janeiro deste ano, a polícia cumpriu 612 mandados de prisão relacionados a esse crime. Qualquer pessoa pode realizar essa denúncia, seja ela uma situação confirmada ou uma suspeita, né? Porque assim, quando se ocorre alguma situação, uma suspeita dessa, né, dessa vivência de violência por parte da criança e do adolescente, é muito importante que essa denúncia ela seja comunicada às autoridades locais. Olha que crime bárbaro, né? Não tem nem o que comentar, sinceramente. E olha, os casos de picadas de escorpião aumentaram mais de 250% no Brasil em 9 anos. E uma das principais causas foi o aumento da população. O Brasil vive uma epidemia silenciosa de picadas de escorpião. O alerta está em uma pesquisa feita por cientistas da USP e Unesp, que constatou um aumento em 250% nos casos de picadas no país, entre 2014 e 2023. Durante este período, foram registrados mais de 1 milhão de acidentes com escorpião. As regiões Sudeste e Nordeste são as que tiveram mais registros, e nos próximos 10 anos, a projeção é que os casos ultrapassem os 2 milhões. Segundo os pesquisadores, além do aumento da população e urbanização, o acúmulo de lixo e a proliferação de baratas justifica o crescimento dos casos com o aracnídeo. A escassez de predadores naturais, como galinhas e corujas, junto ao saneamento inadequado, também contribui no agravamento da situação, além do aquecimento global, que é um dos principais fatores à expansão em regiões mais frias. Hoje, existem mais de 2.000 espécies de escorpiões catalogadas e cerca de 160 delas são encontradas no Brasil. Entre elas, os escorpiões marrom, amarelo e o amarelo do Nordeste. Estes são os considerados mais importantes para a saúde pública, por conta da capacidade de reprodução e gravidade do envenenamento. Em São Paulo, o governo lançou nesta semana um painel interativo que reúne dados sobre acidentes com animais peçonhentos. A ferramenta permite acompanhar o número de casos por mês, cidade e tipo de animal. Atualmente, o estado conta com 226 pontos estratégicos de soro antiveneno, distribuídos para garantir atendimento rápido em casos graves.
E agora eu quero te fazer uma pergunta. Você já se perguntou qual o segredo da prosperidade? Um estudo global realizado todo ano com mais de 200 mil participantes em 22 países revelou qual é a chave que abre a porta da prosperidade. E o segredo, olha, é bem simples, viu? Uma vida, aliás, mais simples, mas correta. Casamento, trabalho, segurança, família e religião. São apenas alguns entre muitos outros fatores que podem influenciar na prosperidade de um ser humano. É o que aponta o projeto divulgado recentemente, chamado Estudo Global de Prosperidade. A pesquisa, iniciada por um grupo de cientistas psicológicos, sociais e epidemiologistas, busca encontrar padrões de prosperidade humana em diferentes culturas. Segundo os responsáveis pelo projeto, prosperar não se trata apenas do bem-estar e como o ser humano se sente interiormente, e sim da qualidade de vida no geral, considerando fatores como felicidade, vínculos familiares, relações sociais, saúde e segurança, entre outros. Levando em consideração esses aspectos, o estudo apontou diferentes níveis de prosperidade entre as pessoas de diversos países do mundo, como alguns países se saindo melhores do que outros, como a Indonésia, México e Filipinas, que registraram altos índices de prosperidade. O contrário de outros, como o Japão, que apresentaram baixos índices. De acordo com a pesquisa, a diferença entre esses países é que pessoas de Indonésia, México e Filipinas relataram ter fortes laços familiares, vida espiritual ativa e grande apoio comunitário. Já pessoas do Japão, por exemplo, apesar da forte economia, relataram ser menos felizes e ter conexões sociais mais fracas, o que especialistas acreditam ser uma consequência de longas jornadas de trabalho e estresse contínuo. Segundo os responsáveis pelo estudo, entender essa tendência ao longo do tempo pode ajudar na elaboração de políticas públicas e programas que melhorem a prosperidade humana em escala global. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Se quiser rever esta edição, acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Até a próxima. Tchau, tchau.